Quais são os efeitos do pecado em nossas vidas? Primeiro, o pecado ele perturba e desorganiza o equilíbrio normal de um homem e o funcionamento normal de suas qualidades como ser humano. Precisamos aqui pensar na constituição do ser humano. De que nós somos constituídos? O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Em ordem de importância relativa, o espírito vem em primeiro lugar, a alma em segundo e o corpo em terceiro. O espírito, pneuma no grego, é a nossa parte que nos liga a Deus. É onde o Espírito de Deus habita quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quando isso não acontece, esse lugar fica desabitado, é completamente vazio, à espera de ser preenchido pelo Espírito de Deus. A alma, que é a psique, ela é composta de 3 elementos. Ela é composta da mente, que é a razão, o que eu penso. Ela é composta pela a nossa vontade, que é o que desejamos, o que nós queremos, e é composta também pelas nossas emoções, que é o que sentimos, nossos sentimentos, né? Já o corpo, a nossa carne, sarkis no grego, é a expressão prática da vontade. É com a força do corpo que nós executamos aquilo que nós desejamos. Isso significa que o funcionamento normal do ser humano, pelo agir das 3 partes constituintes, deveria dar da seguinte maneira. Primeiro, o espírito deveria vir em primeiro lugar, pois é pelo espírito que nós buscamos relacionamento íntimo com a pessoa de Deus. A alma deveria figurar em segundo lugar, percebendo e analisando as coisas que estão acontecendo. Deveria figurar os afetos, os sentimentos e as sensibilidades conferidas ao ser humano, pelo homem. Deus foi conferida ao ser humano pelo Senhor, na verdade. E em terceiro lugar, deveria vir a vontade expressa através do corpo, É a vontade que é facultativa, porque nós desejamos ou não, mas quando nós colocamos e empenhamos a nossa vontade, quando nós colocamos em operação as coisas que nós queremos, que nós desejamos, nós usamos a força do nosso corpo, Mas o que nós temos visto em geral é uma perturbação, uma desorganização deste equilíbrio normal de um homem, que é causado pelo pecado. O homem deixou de ser governado pelo espírito, em primeiro lugar, e passou a ser governado pelos seus desejos, pelos seus afetos, pelas suas paixões, cobiça, pelo hedonismo, que é o prazer a qualquer custo. E aqui nós estamos falando de sensualidades, de prazeres sexuais. E aí o ser humano passa a agir como animal, sendo controlado pelo instinto, e não pelo espírito humano, e muito menos pela razão. Isso tem colocado o ser humano numa situação terrível. Em João, no capítulo 3, verso 19, nós lemos que a condenação é essa, que a luz ela veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo e continua à disposição do ser humano. Mas o que acontece? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles contemplaram, eles contemplam a vida não com o espírito que Deus deu, e muito menos com a mente ou com a razão. Eles a contemplam por meio das suas paixões e se deixam governar por essas paixões, por esses desejos. E o problema está justamente aí. O homem está sendo governado pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelas suas cobiças, e não pelo espírito ou pela sua alma. Porque o que muitos dizem, que com a mente e pela razão até querem servir a Cristo, mas não conseguem fazer com o corpo. Eles não conseguem fazer com que a carne obedeça. Por que isso acontece? É porque eles são governados pelos seus desejos, suas paixões. E isso é o efeito do pecado. O pecado perturbou, desorganizou o equilíbrio normal do homem, bem como o funcionamento das qualidades normais do ser humano. Isso é um fato. E é por isso que a humanidade sem Cristo está perdida. Pois é Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que traz a organização, o controle para a vida do ser humano. Sem Jesus, o ser humano ele vive de forma desorganizada, desordenada, descontrolada. Qual que é o segundo efeito do pecado? O pecado cega o ser humano no tocante à percepção, à lógica e às questões vitais. Isso, depois de pensarmos no primeiro ponto, é claro, é algo que nos parece lógico. E é lógico mesmo. O pecado cega o ser humano para as coisas óbvias da vida, tornando-os incapazes de perceber tais coisas. Jesus ilustra bem ao falar dos tesouros terrenos em contraste com os tesouros celestiais. Todos nós sabemos que os tesouros terrenos têm fim. Nenhum deles dura para sempre. Só que as pessoas se orgulham da sua aparência pessoal
E mesmo sabendo que a aparência pessoal tem um prazo de validade, porque todo mundo envelhece, ele se firma nisso. Todos nós sabemos que o corpo envelhece, cria rugas e um dia morre. No entanto, há pessoas que são cegas pelo pecado, que são capazes até mesmo de sacrificar sua fidelidade a Deus por causa da aparência física. E o que dizer do dinheiro, dos objetos materiais, né? E outras coisas mais? Todas essas coisas acabam perecendo. Elas são passíveis de destruição, mas o ser humano imerso no pecado, ele fica tão cego que ele não consegue perceber isso. Quanto mais tem, mais quer. É um verdadeiro poço sem fundo, um saco sem fundo. Se um homem se levantasse e verdadeiramente para meditar sobre isso, ele teria que admitir que essa é a pura verdade. O outro problema é que existem pessoas que mostram-se invejosas e ciumentas umas com as outras e se dispõem em destruir umas às outras a ponto de sacrificar tudo e qualquer coisa em troca desses valores terrenos. Sacrificam-se por causa dessas coisas que estão destinadas a ter fim. E não poderão mais levar consigo após a morte, mesmo sabendo disso. A situação real é tão óbvia, mas no entanto o homem está tão cego, os homens estão tão cegos e não conseguem perceber essas coisas óbvias. Coisas como que o dinheiro um dia acaba, que por mais que você tenha dinheiro, você vai morrer e tudo vai ficar aqui, não se leva nada. Que por mais que o homem tenha dinheiro, ele não pode comprar a vida eterna. Ele não pode comprar a vida eterna. Né? Que todo mundo um dia envelhece. Que nós podemos até tentar amenizar a velhice, mas não podemos evitar a velhice. O pecado ele cega tanto o ser humano que ele perde até o sentido do valor relativo das coisas. Um exemplo bem comum é de um crente que infringe a lei de trânsito e para não arcar com o valor da multa, ele paga suborno. O que é relativamente mais importante? R$500 poupados ou uma consciência limpa diante dos homens, de si mesmo e de Deus? O que é relativamente mais importante? O tempo na terra ou a eternidade? Sabemos que somos criaturas presas ao tempo terreno, chamado Cronos no grego, mas destinados a viver na eternidade, no Aiones, no grego, que significa tempo eterno. O tempo que estamos vivendo, ele é relativo, ele também passa muito rápido, enquanto que a eternidade ela é infinita. Onde nós deveríamos investir mais? Obviamente na eternidade. Mas quem é cego pelo pecado, onde que ele investe? A Bíblia nos ensina a buscar e pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que pertencem ao tempo eterno. Mas o que é que nós fazemos? Não é fato que os homens, mesmo os crentes, se dedicam mais diligentemente às coisas que são passageiras do que às coisas que são eternas? Há alguns que até ignoram por completo essas coisas. Quem tem mais valor, por exemplo? Outra coisa que devemos pensar. Quem tem mais valor? Deus ou o homem? E o homem tem vivido mais para Deus ou para o homem mesmo? A verdade é que Deus está sendo esquecido, Deus está sendo ignorado, até mesmo por muitos que se dizem cristãos. E em muitos casos, Deus até é lembrado por alguns, mas não pelo valor que ele tem, né? Mas sim não porque o ser humano o ama, mas porque necessitam que ele os abençoe em alguma questão. Essas pessoas estão pensando em Deus ou em si mesmas? Mas ainda há aqueles, que é pior ainda, que o pecado cegou de tal forma que eles não percebem a impossibilidade de misturar os opostos. E eles se encontram numa cegueira tão grande que pensam que pode misturar luz com trevas. Mas a Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Um precisa ser aborrecido, um precisa ser deixado. A Bíblia diz que nós não podemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis, pois não há comunhão entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que nós não podemos nos assentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios, mas ainda assim existem aqueles que querem unir o bem e o mal, servir o bem e o mal, adorar a Deus e a Satanás. Se alguém se encontra nessa situação, arrependa-se, peça perdão a Deus, faça um compromisso sério com Ele. É a cegueira espiritual que faz com que queiramos ter uma vida dupla, e Deus não quer isso. Ou somos de Deus, ou somos de Satanás. Uma vida dividida, um coração dividido, Deus não aceita. O terceiro efeito do pecado é que o pecado faz com que esse homem seja escravo,
O homem se torne um escravo das coisas que foram criadas para servi-lo. Onde está o seu tesouro? Sabe que onde ele estiver, aí ele mantém cativo o seu coração. Todas as coisas que Deus nos deu, alimento, vestuário, casa, família, amigos, tudo são manifestações da sua graça e da sua bondade. Isso para conosco. Tudo isso é para nós usufruirmos e nos alegrarmos. O que acontece, porém, é que muitos cegados pelo pecado se tornam escravos dessas coisas. Essas coisas passam a ocupar o primeiro lugar em sua vida, o lugar de preeminência em suas vidas. Né? Agostinho de Hipona, certa vez ele disse, ame as pessoas e use as coisas, mas não use as pessoas e ame as coisas. Isso é um problema sério, porque as pessoas estão dando lugar ao pecado em suas vidas e amando mais as coisas do que as pessoas. E por isso elas perdem comunhão com Deus, porque não estudam a palavra, não têm comunhão com Deus em oração, não têm comunhão com a igreja, estão raquíticos, franzinos espiritualmente. E o pecado faz ninho, cega e o reduz à escravidão. Porque onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. O quarto e último efeito do pecado na vida do ser humano é que o pecado arruína inteiramente o homem. Este é o efeito final. Como é que o pecado arruína o homem? O pecado arruína o homem no sentido de que, tendo ele gasto a sua vida inteira acumulando certas coisas deste mundo, né, pensando apenas no que é temporal, que no final da sua vida ele se encontra de mãos vazias. Após haver juntado tesouros para si sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, ele se encontra face a face com o mais poderoso de todos os seus adversários, a sua própria morte. E então ele, o homem, né, pobre e mísero homem que viveu exclusivamente para essas coisas, repentinamente se vê destituído de tudo, desnudo de tudo, excetuado da sua alma. E essa ruína é completa, porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e ter sua alma lançada no fogo do inferno? Lembra lá da parábola do Lázaro e o rico, em Lucas capítulo 16? Certamente o rico da parábola, ele pensava que estava tudo bem com ele, mas ele estava cego. E quando de súbito veio a realidade na sua vida, já era tarde demais para ele. Ele foi um insensato a vida inteira, o pecado o arruinou inteiramente e eternamente. A ponto daquele homem que teve tudo que o dinheiro podia comprar na terra, agora estava implorando por uma gota de água para refrescar a língua, porque o lugar onde ele estava era de um sofrimento inimaginável. E aí eu te pergunto, valeu a pena? Não deixe para abrir os olhos na eternidade. Nós devemos abrir os olhos agora, enquanto ainda há tempo. Então vocês me perguntam, existe solução? Felizmente a resposta é sim. A solução é e sempre será Jesus. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus na sinagoga de Antioquia, em Pisídia, ele disse, seja-vos, pois, notórios, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 14, é-nos dito que pelo sangue, o sangue de Cristo, nós temos a redenção, isso é, a remissão dos pecados. Em João, no capítulo 3, verso 16, está escrito, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos, no capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por aí vai. A solução é Jesus. E eu quero finalizar da seguinte forma. São perguntas que todos devem fazer. E eu quero finalizar com essas duas perguntas. Aonde você passará a eternidade? E a segunda pergunta, você já pertence a Jesus Cristo? Ou ainda está cego pelo pecado e perdido neste mundo? Responda essas perguntas se você tiver condições.